É surpreendente que tudo isso esteja a apenas 20 ou 30 minutos do coração de São Francisco. Não é uma visão humana de habitação em qualquer lugar. Tenho vivido aqui por alguns meses. Escrevo para absorver a atmosfera única da cidade. Tente descobrir qual é a diferença essencial entre o mundo da natureza e o mundo do homem. Porque há diferenças óbvias, como diferenças nos estilos artísticos. Ninguém, por exemplo, confundiria uma pintura de Leonardo com uma pintura de Picasso, e música de Bach com música de Shostakovich. Da mesma forma, parece haver uma diferença completa de estilo entre as coisas que os seres humanos fazem e as coisas que a natureza faz. Embora os seres humanos sejam parte da natureza. Por um lado, a natureza está balançando. Tudo balanceia pelos contornos das colinas, as formas das árvores, a maneira como o vento escova a grama, as nuvens, as trilhas de riachos. Por alguma razão ou por outra razão, achamos que as coisas balançadas são muito difíceis de acompanhar. Você sabe, nós dizemos às pessoas, fique quieto para que eu possa ver você, fique quieto para a câmera. Organizamos e sistematizamos tudo. Então, de alguma forma, pensamos que entendemos as coisas quando as traduzimos em linhas retas e quadrados. Talvez seja por isso que eles chamam de quadrados de pessoas bastante rígidos. Mas isso não se aplica à natureza. Você sabe, onde quer que os seres humanos estejam por aí e fazem o seu trabalho, você encontrará rectângulos. Vivemos em caixas. Nossas ruas, especialmente em estados como Kansas e Nebraska, estão dispostas em grade. Porque eles até caiu um padrão de grade em São Francisco com todas essas colinas para que o carro fugiera. Porque parece que os seres humanos têm uma mente muito simples e tudo isso é muito complicado. Eu não acho que seja realmente complicado, porque, afinal, é muito simples mover, por exemplo, levantar algo ou abrir e fechar a mão. É muito fácil porque não precisamos pensar nisso. As coisas só se complicam quando pensamos nisso, e isso é porque estamos tentando traduzi-las em uma forma de vida muito mais simples e mais brutal do que as formas de vida de que estamos falando. O triângulo é muito mais simples e mais brutal que a montanha, embora você possa representar uma montanha com um triângulo. Nós, humanos, somos tão oscilantes quanto a natureza. Nossos cérebros são uma confusão de oscilações. Essa é a parte que nós mesmos entendemos menos. Receio que o problema seja em parte devido ao Sr. Euclide, que inventou a geometria porque ele realmente não mediu a Terra. Ele mediu e nos deu ideias sobre a forma muito simples em sua própria mente. Talvez devêssemos chegar à conclusão de que ele realmente tem um intelecto bastante fraco, porque às vezes, quando estou no meio de tudo isso,
sinto como se estivesse no meio de um cérebro incrível. O cérebro é uma rede de neurônios interligados, cada neurônio sendo simples, dispara ou não. Ele transmite mensagens, ligado ou desligado. Mas o que chamamos de coisas, plantas, pássaros, árvores, são muito mais complicados do que um neurônio, e há bilhões deles, e todos vivem juntos em uma rede. Existem interdependências como entre flores e abelhas. Sem flores não há abelhas, e vice-versa. Eles são realmente um organismo. Então, da mesma forma, tudo na natureza depende de tudo o resto. Então está interconectado, e muitos padrões de interconexão bloqueiam tudo em uma unidade. No entanto, muito complicado para nós pensar, exceto de maneiras muito simples e brutas. Sou parte integrante disso. Eu sou como era uma das células deste cérebro tremendo que não consigo entender porque a parte não pode entender o todo. No entanto, ao mesmo tempo, não sinto que muitas pessoas pareçam sentir que sou estrangeiro ou estranho neste mundo. Esta forma estética, de alguma forma, me atrai mais do que a maioria das formas estéticas produzidas pelos homens. Eu sinto que, quando você vê uma flor em um campo, é realmente todo o campo florescendo, porque a flor não pode existir naquele local específico sem o ambiente especial do campo. Você só encontra flores no ambiente que os apoiará. Da mesma maneira, só encontramos seres humanos neste tipo de planeta, com esta atmosfera, com esta temperatura fornecida por uma estrela conveniente. Então, assim como a flor é uma floração no campo, sinto que eu sou um homem que abrange todo o universo. Em outras palavras, pareço que tudo o resto seja um centro, uma espécie de vórtice no qual toda a energia do universo se percebe que se vive. Uma espécie de abertura através da qual todo o universo é consciente de si mesmo. Em outras palavras, eu o usei como um centro para uma circunferência. Você sabe, pelo menos em teoria, os astrólogos podem não ter sido errados até agora, quando tentam desenhar uma imagem de uma mente ou alma humana. Desenharam um mapa muito bruto de todo o universo centrado no momento e no local do nascimento dessa pessoa em particular. Não é uma má ideia, mas não acho que os astrólogos sabem ler seus mapas, porque os mapas são muito brutos. Mas o ponto essencial é obviamente que cada um de nós, não apenas humanos, mas todas as folhas, todas as ervas daninhas, existem apenas porque tudo o que o rodeiro faz. Em outras palavras, existe uma relação entre o centro e a circunferência, que é como a relação entre os polos de um ímã. Sem centro, sem circunferência. Sem circunferência, sem centro. Embora digamos que os polos são separados, isso significa extremamente diferente. Há algo entre eles. Assim como os polos norte e sul de um ímã são unidos pelo ímã, assim o indivíduo no universo é inseparável.
Mas o curioso é que, embora isso seja bastante fácil de ver em teoria, poucas pessoas estão cientes disso de uma maneira importante e forte, como se alguém estivesse ciente do céu azul ou do calor do fogo. É mais uma ideia do que uma realização. Então, neste cérebro surpreendente em que vivemos, não nos sentimos como em casa, é o resultado de um erro inicial básico em pensar sobre o mundo e, por sua vez, a causa do que começamos a parecer. O fracasso de nossa tecnologia, tudo o que fazemos para melhorar o mundo, foi bem sucedido a curto prazo e fez uma incrível melhoria inicial. Mas a longo prazo, parecemos estar destruindo o planeta por nossos próprios esforços para controlá-lo e melhorá-lo. É impressionante que isso ocorra porque somos realmente simples demais para entender o que estamos fazendo. Quando interferimos no mundo natural fortemente e em uma vasta escala, não interferimos com ele porque isso sugeriria que éramos algo diferente dele, algo fora. Mas acho que o que estamos fazendo é entendi-lo em termos de linguagem, números, uma lógica muito simples para o trabalho, muito ruda para o trabalho. Nós entendemos tudo em termos de palavras ou números. Eles são esticados em linhas e linhas, e nossos olhos precisam digitalizar essas linhas para entendê-las. Mas quando eu digitalizo essa visão, não fiz linha por linha. Eu vejo tudo de uma só vez. Eu o pego com uma lente de grande ângulo. Mas quando tento entender o mundo através da literatura e da matemática, tenho que digitalizar linhas. É por isso que leva tanto tempo para receber educação na escola, porque nossos olhos precisam digitalizar e organizar quilômetros de impressão, e isso leva 20 anos ou mais para passar por isso. As mudanças acontecem rapidamente, pois no mundo tudo está acontecendo junto, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nós, com nossa mente miopa, estamos trabalhando passo a passo, porque somos muito ajudados pela rapidez do computador. Mas mesmo assim, o computador ainda está olhando para as coisas em fileiras quando a fita passa e é digitalizada pelo computador. Ainda está tudo em uma única faixa. Eu acho que então nossa dificuldade é que temos uma mente de trilha em um universo de trilha infinitamente infinito. E podemos ter que chegar a uma conclusão alarmante de que o universo é mais inteligente do que nós. Acabei de voltar de Los Angeles. Eu estava ali para encontrar um grupo de indivíduos muito importantes, incluindo profissionais da indústria cinematográfica, cientistas, entre outros, que estavam planejando convocar um congresso das mentes mais brilhantes do mundo para se reunir em Los Angeles em breve, em uma espécie de conferência de alarme planetário. Eles queriam cientistas, políticos e líderes religiosos para fazer algo que impressionasse o mundo através de todos os meios de comunicação, mostrando que estamos em um perigo gravíssimo de destruir a biosfera. Ou seja, todo o envelope de criaturas vivas
cobre este planeta através da poluição, superpopulação, quedas nucleares, envenenamento de nossos alimentos e muito falta de alimentos. Nos reunimos para discutir a organização dessa conferência. Aqui estão todas essas mentes brilhantes. Nós viemos e realmente não sabemos o que devemos dizer. Quero dizer, você pode gritar e criar pânico, mas isso não ajuda em nada. Então, o consenso de quase todos na reunião, de alguma forma ou de outra forma, a humanidade deve aprender a deixar o mundo em paz e deixar o chamado homeostase natural, que é o processo de autoequilíbrio da natureza. Cuidar da bagunça. Como procederemos agora? Este é o tradicional chá japonês. É bom em um dia frio. Veja, nosso problema é que não sabemos parar. Nós começamos algo e vemos que está indo na direção errada. Acredito que a dificuldade pode ser ilustrada com um antigo provérbio chinês. Quando a pessoa errada usa os meios certos, esses meios acabam funcionando de maneira errada. Em outras palavras, há algo errado com nossa forma de pensar. Quando isso estiver lá, tudo o que fazemos será bagunçado. Qual é o problema agora? Agora, até onde posso ver, inventamos um maravilhoso sistema de linguagem e cálculo, muito simples para lidar com a complexidade do mundo. Também podemos confundir esse sistema de símbolos com o próprio mundo, assim como confundimos dinheiro e riqueza. Muitas pessoas estão fazendo negócios para ganhar dinheiro em vez de riqueza. Quando ganham dinheiro, não sabem o que fazer com ele. Então, da mesma forma, confundimos felicidade com status. Confundimos nós mesmos como organismos vivos, que são um com todo este universo, com algo que chamamos de nossa personalidade. Qual é a nossa personalidade agora? Nossa personalidade é o que chamamos de nossa imagem. Nossa imagem de nós mesmos. E também nosso pensamento sobre nós mesmos. Nossa ideia de nós mesmos. Esta é a pessoa. Em outras palavras, o que as pessoas conhecem e entendem, e o que eu entendo como Alan Watts, é um grande ato, que não sou eu realmente, porque na imagem de Alan Watts não há todos os meus processos inconscientes, psicológicos e físicos. A construção do meu cérebro não está contida no conceito de Alan Watts, e o conceito de Alan Watts não contém a relação inseparável que eu tenho com todo o resto do universo. Portanto, esse conceito é uma fraude. Quando é confundido com o verdadeiro eu, há uma confusão, porque se alguém diz que ele é Alan Watts, faça alguma coisa sobre o conceito, Alan Watts não pode fazer nada. Em outras palavras, porque é apenas um conceito. Você não pode fazer com que ele levante um peso tão 3 quanto um conceito 3. O número. Você não pode fazer apenas 3 fazer qualquer coisa. Então você não pode embrulhar pacotes com o Equador. Esta é uma linha imaginária útil, mas não pode fazer nada. Mas achamos que esse conceito de nós mesmos, nossa personalidade ou ego, pode fazer algo porque acreditamos que ele existe de verdade. Deixe-me explicar por que acreditamos que existe. Se eu digo agora, olhe para a tela da televisão, olhe para ela atentamente, o que acontece quando você faz isso? É diferente de assistir normalmente. Quando você diz que tem que realmente ver isso, o que você faz? Observe que você aperta os músculos por aqui, que você franza um pouco a testa, talvez você aprenda os dentes. Agora, o que isso tem a ver com algo claro? Isso não tem nada a ver com isso. A mesma coisa quando você ouve atentamente. Agora ouve, pegue tudo o que se disse. Você vai começar a apertar os ouvidos? Isso não tem nada a ver com a ouvir agora. Desde o momento em que éramos crianças, os professores da sala de aula gritaram para nós: preste atenção, estamos apertados de várias maneiras, seja para ver ou ouvir mais claramente.
concentrar ou fazer algo que deve ser difícil de fazer. Isso cria uma tensão contínua em todo o corpo, que permanece lá quase o tempo todo. Essa sensação de tensão desnecessária é, como era, a sensação material sobre a qual apertamos esse conceito de olho. Nós penduramos a esse sentimento. O conceito não somos nós. A sensação de tensão está completamente bem. Não há nenhuma relação entre ouvir e atuar com sucesso. Então, obtemos um casamento de ilusão e falsidade. E chamamos a nós mesmos. Eu me pergunto. Nos sentimos separados de tudo. Alienados e assustados da vida e da morte. Então, o que tem que acontecer é que temos que voltar a uma visão sábia da nossa própria vida, que é a forma como somos realmente um organismo que funciona em termos de todo o ambiente com todo o ambiente, em vez dessa personalidade engraçada e separada. Mas como vamos fazer isso? As pessoas dizem, mudar a natureza humana da noite para o dia é impossível. Você nos pediu para desistir do ego. Isso é extremamente difícil de realizar. Na verdade, não é, porque o ego é uma ilusão. Mas é claro, se você tentar desistir do ego com o ego, isso o levará até o fim dos tempos. Porque esse é o ponto. Você não pode se transformar. Você não pode se tornar correto. Você não pode se tornar amor. Você não pode se tornar desinteressado. No entanto, é absolutamente necessário que sejamos assim. É extremamente necessário se queremos entregar a direção da natureza à própria natureza, que é o que estamos debatendo. É absolutamente necessário que nos deixemos ir, e isso não pode ser feito, não por nada que chamamos de fazer, agir, dispostos, ou até mesmo aceitar coisas. Isso é impossível. Por quê? Porque você realmente não existe como um ego ou personalidade separado. É apenas uma ideia baseada em um sentimento falso. Então, quando se trata disso, é uma notícia chocante para nós, para a humanidade, para nosso orgulho. Você está apenas criando confusão ao tentar resolver as questões. Você está tentando endireitar um mundo intrigante, não admira que você tenha problemas. Então você se sente impotente, incapaz de mudar sua realidade. O que você pode fazer? O que aconteceu então? Se você realmente perceber que chegou a um beco sem saída, e a humanidade chegou a um beco sem saída, na minha opinião, e então? O que acontece quando você apenas espera? Não há nada que você possa fazer. Você observa atentamente e tudo o que vê são eventos se desenrolando autonomamente. Você está respirando, o vento está soprando, as árvores estão agitando, seu sangue está circulando, seus nervos estão formigados. Tudo está acontecendo por si mesmo. Mas você sabe que é você. Esse é o verdadeiro você. O que acontece sozinho. Não é um símbolo, não é uma pessoa. É você que acontece quando respira. Certamente você sente minha respiração empurrando a sua, mas sua respiração continua dia a dia, sem que você faça nada sobre isso, ou sequer pense nisso, da mesma maneira como seu cérebro funciona, sem que você o force. Então, quando você chegou a um beco sem saída, e agora estamos em um beco sem saída individual e social em 1971, este é o momento em que as extremidades do homem são oportunidades de Deus, porque temos que parar. Ao parar, percebemos um mundo acontecendo naturalmente, não sendo fabricado ou forçado. Isso ocorre diferentemente do nosso eu essencial. Nosso eu fundamental não é apenas algo dentro da pele. É tudo o que nos conectamos ao nosso redor.
Quando você olha para a natureza acontecendo lá fora, você está olhando para você. Não vou dizer o que devemos fazer a partir de então, mas simplesmente que antes de pensarmos em fazer qualquer coisa nesta situação crítica, percebemos a natureza completamente ilusória dos seres que pensamos que somos. E voltamos aos seres que somos realmente, que inclui todo este mundo exterior que não deixou mais fora.